É curioso pensar que, mesmo com 71% da superfície da Terra coberta por oceanos, ainda assim a gente precise falar sobre escassez de água. A razão disso está no fato de que a água dos oceanos do mundo inteiro contém, em média, cerca de 3,5% de sal. Isso equivale a 35 gramas de sal dissolvidos em cada litro. Como esse sal é uma substância sólida e não volátil, a água do mar acaba sendo imprópria, tanto para o consumo humano quanto para o cultivo de plantas. A concentração ideal de sal para água potável fica entre 0,2 e 0,4 gramas por litro. Esse valor corresponde a 0,2% a 0,04% e o limite máximo aceitável é de 1 grama por litro. Quando a gente coloca tudo na ponta do lápis, descobre que apenas 2,5% de toda a água existente no planeta é doce e, portanto, adequada para o uso humano. E mais, desses 2,5%, nada menos que 69% estão presos nas geleiras da Antártida, do Ártico e da Groenlândia. Além disso, quando olhamos para o mundo todo, vemos que a distribuição da água doce é extremamente desigual. Já existem países onde 1 tonelada de água vale mais do que 1 tonelada de petróleo. O Irã é um desses países, assim como muitos outros na região sudoeste da Ásia. Ele enfrenta uma grave escassez de água potável e de recursos hídricos para a agricultura. Olá, pessoal! Ao mesmo tempo, as áreas costeiras do Irã estão cercadas por grandes corpos de água. Ao norte, o Mar Cáspio. Ao sul, o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, ambos ligados ao Oceano Índico. Por isso, não é nenhuma surpresa que o Irã tenha se deparado naturalmente com o desafio de dessalinizar a água do mar para torná-la utilizável. Sejam bem-vindos, aqui é o Pipa falando. Vamos nessa, porque o assunto de hoje está só começando. A tecnologia de Israel como exemplo a ser seguido. O Irã e Israel são países que vivem em constante rivalidade, mas mesmo assim enfrentam muitos problemas em comum. Um desses problemas é a grave escassez de água doce. A solução que Israel adotou para enfrentar essa crise foi tão eficaz que não há dúvida de que acabou servindo de inspiração para que o Irã começasse a seguir o mesmo caminho. Hoje, em Israel, cerca de 85% da água usada tanto no consumo doméstico quanto na indústria vem de usinas de dessalinização que retiram a água diretamente do mar Mediterrâneo. Essas usinas utilizam a tecnologia de membranas de osmose reserva, um método que consome muito menos energia do que outras técnicas de dessalinização. Israel construiu sistemas de dessalinização ao longo da costa do Mediterrâneo com capacidade de tratamento entre 90 e 150 milhões de metros cúbicos. A água tratada é então enviada para o Mar da Galileia, o que praticamente salvou todo o sistema de abastecimento das áreas mais populosas do país. Isso porque, desde 1964, o sistema de abastecimento de Israel dependia exclusivamente da água doce do Mar da Galileia. Com o tempo, o nível do lago foi baixando e havia o risco real de que ele secasse completamente. Mas, ao passar a dessalinizar a água do Mediterrâneo, essa ameaça foi eliminada de forma definitiva. Para usar a água dessalinizada de maneira eficiente, o Irã também deveria aproveitar a experiência de Israel. O sistema israelense de distribuição de água tem uma perda de apenas 3%. Para comparação, o sistema britânico perde 30% da água potável. O da Bulgária perde 50% e o da Romênia chega a desperdiçar 70%. Não parece sensato seguir o exemplo de Israel? Também, quando se trata do uso de águas subterrâneas, há lições valiosas a aprender com os israelenses. Em Teherã, capital do Irã, o uso excessivo de águas subterrâneas para abastecer a cidade já está fazendo com que o solo afunde 25 centímetros por ano. Isso pode acabar levando a uma catástrofe. Israel já passou por esse mesmo problema, mas atualmente reduziu drasticamente a extração de água subterrânea e vem construindo esse uso pela dessalinização da água do mar. O problema da água no Irã. Só que a crise hídrica no Irã é muito mais grave do que a de Israel. Acima de tudo, a escassez de água doce no Irã acontece em escala massiva. Para que isso fique mais claro, dê uma olhada nessas imagens do reservatório da represa Amir Kabir.
Essa represa fica a 63 quilômetros de Teherã e é de lá que sai a tubulação que abastece tanto a capital quanto as zonas agrícolas ao redor. Ao tirar os olhos daquele lago verde hipnotizante, em perfeita harmonia com o céu azul, dá para perceber que o nível da água próxima à barragem baixou vários metros. Isso acontece porque o volume de chuvas despencou, caindo 21% só no ano passado. Segundo o diretor da Companhia Iraniana de Gestão de Recursos Hídricos, o volume total de água que chegou aos reservatórios do país em 2025 foi 33% menor do que no ano anterior. Por isso, não foi só o nível da represa Mir Kabir que caiu. Outras represas importantes, como Samil, Nian e Zayendek Hud, também estão enfrentando a mesma queda drástica. E o motivo disso não é apenas a redução das chuvas. O uso irracional da água, o esgotamento dos aquíferos subterrâneos e as mudanças climáticas também estão agravando a situação. A quantidade de água que chega da natureza está diminuindo ano após ano, mas o consumo, por outro lado, só cresce. Um dos principais fatores por trás desse aumento no consumo de água foi o crescimento da população iraniana, que praticamente quadruplicou. Em apenas 6 décadas, a população do Irã saltou de 25 milhões em 1966 para cerca de 90 milhões em 2025. Provavelmente, o avanço acelerado da indústria também contribuiu de forma significativa para esse aumento na demanda por água. Nos últimos anos, o problema da água no Irã chegou a um nível crítico. Isso não afeta apenas a qualidade de vida de milhões de iranianos, mas também pode colocar em risco a estabilidade econômica e política de todo o país. O Irã encontrou uma solução para a sua crise hídrica. Como deu para ver até aqui, o Irã precisava urgentemente sair dessa situação crítica. A primeira tentativa foi buscar ajuda nos países vizinhos para conseguir fornecimento de água, mas essa ideia acabou não funcionando. O Irã tentou negociar com o Turcomenistão o uso do rio Amu Darya, mas não conseguiu chegar a um acordo. Isso porque vários países da região já estavam retirando água desse rio. E, além disso, o Afeganistão está prestes a se juntar a eles, já que atualmente está construindo um canal para captar água desse mesmo rio. Outra tentativa frustrada foi comprar água do Paquistão, onde passa o rio Indo, que ainda mantém um bom volume de água. Diante disso, o Irã se viu obrigado a recorrer apenas às suas próprias forças e aos recursos naturais disponíveis no país. O governo iraniano chegou à conclusão de que a única saída viável era utilizar as águas do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã. No entanto, a água salgada desses golfos, do jeito que está, é completamente inadequada para o abastecimento. Essas águas, localizadas no quente sul do país, têm uma concentração de sal entre 40 e 41 gramas por litro, ultrapassando até a média global dos oceanos. Apesar disso, existem usinas industriais de dessalinização bastante eficazes, ainda que consumam bastante energia. Países como Israel e diversas nações da Península Arábica já utilizam esse tipo de tecnologia com bastante sucesso. Depois de avaliar cuidadosamente todas as vantagens e desvantagens, o governo iraniano decidiu construir várias plantas potentes de dessalinização ao longo das costas do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã. A água processada por essas usinas seria então distribuída por todo o país por meio de uma rede de canais de irrigação e dutos que se estendem por milhares de quilômetros. O primeiro passo foi a construção de um enorme duto a partir do Estreito de Hormuz, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. A água dessalinizada passa por esse canal e segue até as províncias de Hormozgan, Kerman e Yazd. Esse corredor hídrico tem uma extensão total de 826 quilômetros e é capaz de transportar 180 milhões de metros cúbicos de água doce por ano. Desse total, 50 milhões de metros cúbicos vão para Hormozgan e os outros 130 milhões são destinados ao uso industrial nas províncias de Kerman e Yazd. Nessas regiões estão concentradas as principais refinarias de cobre do país, que processam o minério extraído de uma das maiores jazidas de cobre do mundo. Graças a esse corredor de água, não é mais necessário usar os aquíferos subterrâneos ou os reservatórios das barragens fluviais para fins industriais. A instalação completa da tubulação foi finalizada em novembro de 2020 e o projeto custou ao Irã 3,88 bilhões de dólares.
Com o sucesso dessa primeira etapa, o governo iraniano decidiu dar continuidade a esse ambicioso projeto. Afinal, os quase 1.000 quilômetros de dutos ainda não eram suficientes para resolver de vez o problema da escassez de água. Por isso, começaram a ser construídas novas ramificações a partir da tubulação principal que já estava em funcionamento. Essa nova rede de distribuição terá cerca de 1.550 quilômetros de extensão e poderá fornecer 200 milhões de metros cúbicos de água doce por ano. A expectativa é que o segundo ramal entre em operação já em 2025. Paralelamente à construção desse segundo ramal, outro canal começou a ser escavado em 2023. Esse novo canal parte do Golfo de Omã, corre a leste da tubulação anterior, atravessa as mesmas províncias e segue ainda mais ao norte, até alcançar Esfahán e Sistão-Baluquistão. É justamente na província de Esfahán que o problema da água no Irã se mostra em sua forma mais crítica. Cerca de 33% do território de Esfahán é coberto por desertos de verdade. Ali se concentra nada menos que 10% de todas as áreas desérticas do país. Por isso, naquela região, a água vale literalmente ouro. E aqui não estamos falando de uma metáfora ou exagero, é a realidade mesmo. Levar água dessalinizada até Esfahán e Sistão-Baluquistão representa um sistema gigantesco para o Irã. O novo duto, com seus 910 quilômetros de extensão, deverá custar ao todo 3,8 bilhões de dólares. Mas, uma vez concluída, essa obra vai resolver de vez os problemas de abastecimento nas grandes cidades de Esfahán, Kerman, Yazd e Hormozgan. Além disso, a agricultura e a indústria em expansão nessas regiões também vão se beneficiar com mais água disponível. Quando o projeto estiver completo, a expectativa é que um total de 280 milhões de metros cúbicos de água dessalinizada por um ano seja direcionado para o leste do país. Se você curtiu o conteúdo de hoje, não se esqueça de deixar um like neste vídeo e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o fim. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até a próxima!